Quais são os sistemas que mantêm nosso corpo funcionando? Como funcionam esses sistemas? Como o yoga atua sobre eles? Este é o Daniel Toné. Esta é a Carla Darkanshi e você está convidado a se juntar a nós na Kombi do Yoga e seguir nessa emocionante viagem rumo à expansão da consciência. Fisiologia. Já estudamos anatomia, já estudamos a cinesiologia, agora a gente vai estudar a fisiologia. Quinta parte, ou terceira e última parte do nosso estudo. Então, essa agora é o estudo do funcionamento do seu corpo. São os sistemas e os órgãos. Perfeito. São vários os sistemas que compõem o nosso organismo. Você está vendo aí uma extensa lista. Nem todos nós vamos entrar em detalhes. Alguns nós já vimos. Sistema esquelético nós vimos em Anatomia 1, Sistema muscular em Anatomia 2, Sistema articular em Cinesiologia, tanto nas partes 1 quanto parte 2. E agora nós vamos entrar em alguns outros sistemas, lembrando, sempre com foco no yoga. Isso. A gente vai abordar cada sistema de forma resumida, tá? Então, sem muitos detalhezinhos. A gente vai te dar o básico para você entender o que é a fisiologia, como ela funciona. Tem um sistema melhor para começar do que o sistema nervoso? Boa. Sistema nervoso é o sistema mais bonitinho do corpo, né? Esse hambúrguerzinho aí com esse tronco, com essa medula bonita. Então, hambúrguer? Não parece hambúrguer? Parece uma noz. Depende. Vamos lá. Então, o sistema nervoso, ele é responsável não, ele é a nossa rede de comunicações. Então, se fosse dar uma definição assim básica, podia dizer, o que é sistema nervoso? Rede de comunicação. Qual a rede social. Qual é a diferença de sistema nervoso para sistema neural? Nenhuma, tá? É a mesma Nenhuma. coisa. É a mesma coisa. É um outro nome só. Muito bem. Já para adiantar, nós vamos entender melhor a divisão. O que você está vendo em dourado, ou laranja, ou marronzinho, ou bege, qualquer cor, eu e a Carla já tivemos uma briga com relação. A cores é uma coisa que a gente não chega num consenso nunca. Encéfalo e medula estão em dourado, sistema nervoso central, e o que está em azul são nervos e gânglios, sistema nervoso periférico. Pelo menos é azul, né? O azul, chegamos num acordo? Gente, é. Para que serve o sistema nervoso, Cá? Boa. Então, as funções do sistema nervoso são captar as informações sensitivas, analisar, processar, armazenar e mandar. Então, comandos executores. Então, a gente tem sempre uma ordem básica que funciona todo o seu sistema nervoso, né? Então, sempre esse ciclo. Recebe informação, processa e comanda os órgãos ou músculos. É quem manda em tudo, né? Quem manda, mas não só manda, como também recebe as informações e processa, né? Essa é uma parte importante do sistema nervoso. Porque essa captação, feita pelos órgãos dos sentidos, ela é captada e enviada para o cérebro via neurônios. Aí, depois do cérebro processar, o cérebro vai dar o comando. E como que esse comando chega até o músculo para ele contrair e gerar o movimento desejado? Via neurônios. Então, o sistema nervoso é muito mais do que o cérebro, é muito mais do que só tomar as decisões, é só do que comandar. Boa. Como se subdivide o sistema nervoso? Agora é uma parte que costuma gerar confusão, mas vamos tentar simplificar ao máximo para vocês. Simplificando, central e periférico. Vamos, né? A primeira coisa, vamos resumir aqui. Então, o central é responsável pelas ordens e o periférico é que liga aos órgãos do corpo. Então, aqui ele recebe e transmite. Então, agora sim a gente dividiu. Perfeito. Essas duas divisões são muito claras. Aí o central, lembra aquilo que estava em douradinho? É encéfalo. O que é encéfalo? É o cérebro? O encéfalo
tem o cérebro, ele é mais do que o cérebro. Normalmente a gente tem essa ideia, né, de olhar ali, tipo, falar assim, é cérebro. Não, aquilo tem o cérebro lá dentro, mas é o encéfalo. Então, o encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Pronto. Então, o encéfalo, esse conjunto, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, mais a medula é o central. O periférico, nervos e gânglios. Tá, o que são nervos e gânglios? Nervos são feixes de fibras nervosas. Gânglios são aglomerados, juntadinhos de neurônios. Juntadinhos de neurônios. Quer a definição mais técnica para gânglios do que essa? É um monte de neurônio assim, ó. Então, é aquilo que estava em azulzinho. São as terminações nervosas do nosso corpo. Agora, o periférico, ele tem uma outra divisão aí dentro. Outras. Que é o periférico somático e o autônomo. Ou seja, o somático é aquele que vai enviar os comandos para as ações voluntárias do nosso corpo. Aquelas que a gente tem controle. Então, fazer o exercício, especificamente, né, o que a gente vai trabalhar mais no yoga. E o autônomo, o próprio nome já diz, é o responsável pelas ações involuntárias. Que não dependem de você para fazer. Então, bater o coração, respirar, coisas que simplesmente seu corpo faz sem ligar para quem está mandando. Ele simplesmente faz, é sobrevivência. Aí quem está mandando é o sistema nervoso central. Não é o indivíduo tomando aquela decisão e escolhendo. Agora, desse sistema nervoso autônomo, há mais uma subdivisão, que é o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Aqui já é mais fácil. Parasimpático, o que você pensa? Parasimpático, tá? Então, ele inibe, ele para. Para aí o simpático. Entendeu? Então, o simpático, ele estimula os órgãos. O parasimpático, ele inibe os órgãos. Então, dentro de todas as ações involuntárias do seu corpo, você tem que fazer e parar. Então, são duas ordens. São contrárias, né? Não deixam de ser contrárias. E aí, cada lugar manda uma. Algumas vezes fazer e parar, mas na maioria dos casos, acelerar ou desacelerar, intensificar ou desintensificar. Coração, por exemplo, o sistema nervoso nunca vai pedir para o coração parar, mas ele vai... Reduz, né? Dá uma... É como se fosse assim, estimulação e aí puxa, inibição, tá? E inibição não é simplesmente o zero total. E aí esse sistema, esse mecanismo, funciona principalmente à base de neurotransmissores. Tá, entendemos? Sistema nervoso central periférico, periférico somático autônomo. O autônomo se divide ainda em simpático e parasimpático. Agora, e o yoga? Onde é que o yoga entra nisso? Boa pergunta, né? Porque a gente falou um monte de coisa. Então, vamos lá. Olha aqui a quantidade de técnicas do yoga que entram no nosso sistema nervoso. Que trabalham, que atuam, que influenciam, como, por exemplo, eu acho que o principal deles, pranayamas. A Carla acabou de explicar a diferença entre sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático estimula e o parasimpático inibe. Muitas vezes há um certo desequilíbrio no nosso corpo. Ou o simpático está muito estimulado ou o parasimpático está muito estimulado. Se o simpático está mais intenso, você fica agitado. Se o parasimpático está mais ativo, você fica letárgico. Então, uma das melhores ferramentas que nós temos para equilibrar isso são os pranayamas, e dentre os pranayamas, especialmente Nadi Shodhana Pranayama. Aquela técnica que você inspira por uma narina, expira pela outra. Inspira por essa outra, expira pela primeira e segue fazendo essa alternância. Assim você ativa alternadamente Ida e Pingala, que são as duas nadis principais do nosso corpo, junto com Sushumna, que é uma nadi mais neutra. Então, Ida vai estimular o sistema nervoso simpático e Pingala
o sistema nervoso, troquei. Ida, o sistema nervoso parasimpático, ida é o negativo, é o feminino, é o lunar. Ida esquerda, ida. E efeito calmante, parasimpático. Tranquilizador. E píngala, nossa narina de polaridade positiva, solar, masculina, que é estimulante, portanto atua sobre o sistema nervoso simpático. Isso. P, píngala, positiva. Sempre dicas para você. E deixou dando a respiração alternada. Então, nada mais claro do que uma respiração alternada para criar esse equilíbrio, não é? E aí a gente vai para uma segunda técnica que atua diretamente no seu sistema nervoso, que são as posturas, os asanas, né? Então, ela trabalha bastante ali com a irrigação sanguínea dos neurônios e nervos através das invertidas. Existem outras técnicas dentro das posturas, além das invertidas? Existem, mas as invertidas são principais, né? Por motivos óbvios, né? Você está invertendo, está colocando a pessoa de cabeça para baixo e as pernas para cima. Então, você está invertendo o fluxo sanguíneo. Então, através dos asanas, você também consegue atuar no seu sistema nervoso, é ótimo, sistema nervoso. Nesse caso, principalmente sistema nervoso central. Central. Porque nós estamos concentrando o maior fluxo sanguíneo na região do encéfalo. Torções da coluna também atuam sobre o sistema nervoso. Também são asanas. Elas constituem uma categoria específica de asanas, que são aquelas que você gira o tronco, que você promove a rotação das vértebras da coluna. Já estudamos algumas vezes sobre torção da coluna, inclusive nessa sequência de anatomia, cinesiologia e fisiologia. Agora, quando você faz essas torções, essa rotação das vértebras, você vai estimular os nervos raquidianos. Nós não falamos ainda sobre nervos raquidianos. Não falamos. Os nervos raquidianos são os nervos na medula espinhal. Você já deve ter ouvido falar na anestesia na RAC, né? Qual anestesia que vai tomar? A RAC. Aonde é? Na coluna. Então, normalmente no parto. Também. Não só, mas muitas vezes no parto. Se precisar fazer a cirurgia, normalmente a do parto é a RAC. E aí, basicamente, é aquela anestesia que vai lá na medula espinhal, entendeu? Estou pensando na minha anestesia. Outra técnica que atua diretamente, meditação. A meditação estimula diretamente algumas áreas do cérebro que normalmente nós não utilizamos, e ela tem o poder de interferir nas ondas cerebrais. Então, interferindo no funcionamento do cérebro, obviamente você interfere no sistema nervoso como um todo. Boa. E uma outra técnica bastante influenciadora no nosso sistema nervoso é o relaxamento, né? Então, aquela galera do só vim para o Shavasana sabe o que faz. Ela faz o quê? Ela reduz os estímulos do simpático. Então, você percebe o quanto que é positivo também você trabalhar. Então, relaxamento é vida e saúde para o seu sistema nervoso. E claro que o yoga atua de várias outras formas sobre o sistema nervoso. Nós estamos trazendo aqui algumas importantes, mas não todas. Não está limitado, não é só isso. A gente principalmente isso. Aqui você olha claramente e fala assim, não há dúvidas, tá? Bora trabalhar então um outro sistema fundamental do nosso organismo. Aliás, a gente precisa parar de falar isso porque o corpo não funcionaria sem qualquer um desses sistemas. Verdade. Nós tendemos a falar, nossa, sistema nervoso super importante. Tá, mas sem o sistema respiratório você não vive. Tá bom, então nervoso e respiratório. Sem o digestivo você não vive, sem o excretor você não vive. E o cardio, né? Todos os sistemas do nosso corpo são fundamentais. Agora, nós podemos dizer que o respiratório é um dos mais importantes no yoga. Mas ele é puxa-saco do sistema respiratório. Eu gosto dessa função respiratória e eu gosto do potencial que a interferência voluntária no processo respiratório pode trazer para a nossa expansão da consciência. Bom, vou tentar resumir um pouco para não me estender demais nos respiratórios. Começando pelas funções. Quais são as funções, Ká? Fácil, né?
troca gasosa, equilíbrio ácido-base, produção de sons, captação de prana. Então... Captação de prana eu nunca vi em nenhum livro de fisiologia. Não, mas aí foi a parte que a gente aliou ao yoga. Porque os próximos vão ter, os próximos livros de fisiologia você pode escrever aí na sua vida que vai ter captação de prana. Vamos fazer um capítulo só para prana. Não é a única função, não é o único sistema, não é a única forma de captar prana, a respiração, mas sem dúvida é a principal. A mais importante, né? A mais clara também. A mais clara. Quando nós falamos de troca gasosa, nós estamos nos referindo à retirada de gás carbônico, de dióxido de carbono do sangue, CO2, e trocar esse CO2 por O2, por oxigênio. Boa. Isso nas células sanguíneas. E quando falamos em equilíbrio ácido-base, o que é isso? É a gente chegar num pH ideal para o seu metabolismo. Você já deve ter ouvido também falar, como é que está o seu pH? O pH do estômago é tal, o pH do sangue é tal. E aí, o que a gente tenta fazer? A gente não, o corpo sozinho, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tenta achar um pH ideal para que o seu metabolismo aconteça. E a produção de sons, pouca gente lembra que é uma função do sistema respiratório. E essa talvez não seja uma função vital para o nosso organismo. Você conseguiria sobreviver sem produzir sons. Mas que com certeza faz muita diferença no nosso dia a dia, no nosso convívio social e até na prática do yoga. Comunicação também, né? Você pode perceber que, por exemplo, se você já fez aula de canto, coisa assim, você trabalha bastante a respiração. Existem muitos exercícios respiratórios. Então, sim, a produção de sons está ali ligada fortemente. Vamos entender, vamos conhecer os principais órgãos do sistema respiratório. Aqui estão os principais, não estão todos. Eu quero que você olhe aqui em ordem. A gente vai falar e eu não vou dar ainda dica, mas vamos lá. Então, quais são aqui? Cavidade nasal, faringe, epiglote, laringe, traqueia, pulmões, diafragma. Cavidade nasal, faringe. Alguém falou de boca? A boca não faz parte do sistema respiratório, faz parte do sistema digestório. Ela também pode funcionar como uma fonte de captação do ar. E ajudando a respirar. Mas assim, eu gosto muito desse detalhe porque todo mundo pergunta, por que você respira pelo nariz? Porque a boca não faz parte do sistema respiratório. Mas em algumas atividades específicas, você aprende a respirar pela boca. Sim, você aprende. Sabe por quê? Exatamente para te dar o conteúdo didático e aos poucos transformar em ser simplesmente pelo nariz. É para facilitar, tá bom? Mas a boca ali não faz parte do nosso sistema respiratório. Então, no yoga, salvo poucas exceções, respiração, tanto inspiração quanto expiração, sempre nasais. Você falou da boca, mas a faringe que está aí é um órgão que faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. A faringe é um órgão compartilhado por esses dois sistemas. Note que toda a parte inicial, o nariz, a faringe, a epiglote, a laringe, saúde, até a traqueia, elas são responsáveis pela captação, filtragem, condução do ar até os pulmões, que inegavelmente são a parte mais importante do sistema respiratório, os nossos pulmões. É um tecido elástico. Você percebe, então, ele tem essa capacidade de inflar e reduzir o seu tamanho. Outro. Saúde. Já foi. Então, vou continuar, enquanto você se prepara para espirrar de novo. Importante destacar que pulmões não são músculos. Pulmões são tecidos elásticos. Então, os pulmões dilatam e retraem, sim, mas fazem isso por meio principalmente da ação mecânica do diafragma e de outros músculos abdominais, torácicos
intercostais, subclaviculares. Vários. E aí sim, o diafragma você pode colocar que é músculo, tá? Aí sim. Tipo assim, os pulmões, é porque dentro dos pulmões estão o diafragma, digamos assim. Não, o diafragma está por baixo dos pulmões. Então, dentro do pulmão não tem nada de músculo, tá? Mas o diafragma, o músculo que está por baixo, ele contrai para inspirar para baixo e contrai para expirar para cima. Então, são duas contrações que ele faz, ajudando essa movimentação dos nossos dois balões. Esse desenho está fora de proporção. O diafragma é mais embaixo do que isso. E não é aqui o pulmão, né? Então dá para entender todos os órgãos, mas ele está fora de proporção. E se a Carla falou que o diafragma contrai para baixo para criar espaço, para permitir a dilatação dos pulmões, para permitir esse déficit de pressão na região dos pulmões e a entrada do ar, essa dilatação é feita também com a projeção de músculos abdominais, com a projeção de musculatura intercostal afastando as costelas, dilatando a caixa torácica, com musculatura subclavicular, para permitir que os pulmões se expandam o máximo possível. Com certeza. Quanto mais os pulmões se expandem, maior o déficit de pressão dentro dos pulmões, maior a quantidade de ar que entra. E, por outro lado, da mesma forma, quando o diafragma se contrai para cima, porque o diafragma não contrai e relaxa, né? Ele contrai para baixo, contrai para cima, contrai para baixo, contrai para cima. Quando ele contrai para cima, você contrai também o abdômen, contrai a musculatura intercostal, contrai a musculatura torácica, subclavicular, e aí sim você expulsa a maior quantidade possível de ar dos pulmões. Voltando ao tamanho inicial. O diafragma, nesse caso, ele é muito parecido com o tornozelo. Ele só contrai, ele não contrai e alonga. Lembra? Tornozelo não é articulação? Como é que a articulação contrai? Então, lembra do tornozelo? Dorsiflexão e flexão plantar? Então, era um movimento que os dois são contrações. Mas ok, esquece essa parte. Corta. Corta nada, vamos para o sistema, vamos continuar falando sobre o sistema respiratório. Agora, mais especificamente, os pulmões. Olha que bonitinho, gente, o quanto que os pulmões ficam ali dentro, envolvido, protegido pelas costelas. Essa eu acho muito lindo. E aí, note que aquele tubo principal, o tubo que desce na vertical, ainda não é pulmão. Ali ainda é traqueia. Pulmão começa quando a árvore brônquica começa a se dividir. Árvore brônquica. Não é uma árvore? É uma árvore. Imagine que a traqueia, que não faz parte do pulmão ainda, é o tronco. Uma árvore de cabeça para baixo, claro. Os dois primeiros galhos ali, a primeira bifurcação, são os brônquios primários. São dois. Aí esses brônquios primários se dividem em secundários, que se dividem em terciários. Quando começa a ficar menorzinho, eles continuam se subdividindo, mas aí ganham o nome de bronquíolos. Então, brônquios, bronquíolos, e no finalzinho dos bronquíolos, a última porção, o que seriam as folhas dessa nossa árvore brônquica, são os alvéolos, que tá em destaque ali no canto esquerdo. Sim, eu estou até percebendo aqui que vocês podem olhar comigo que a parte esquerda é muito menor do que a parte direita. Por quê? Porque tem que caber o coração, lembra? Então, né, é bem menor o ramo esquerdo do que o direito, porque tem ali o coração que vai caber dentro. Muito bonitinho. E onde são feitas as trocas gasosas? Nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos? Na árvore. Está lá nas folhas da árvore, estão ali os alvéolos no cantinho. Dá até para ver o sangue azulzinho levando oxigênio, o sangue vermelhinho levando oxigênio e o sangue azulzinho trazendo de volta o CO2. Eu acho que é o contrário, o vermelho o CO2 e o azul o oxigênio. Não, eu imagino, eu não sei como é que criaram essa ilustração, mas no nosso sistema circulatório nós vamos estudar isso
O que fica vermelhinho é sangue arterial, o que fica azulzinho é sangue venoso. Entendi. Tá bom. Como que o yoga atua sobre todo esse sistema respiratório? Será que pranayama tem alguma função? Tá lá em primeira marcação, né? Então, pranayamas em geral aumentam sim essa eficiência respiratória por motivos óbvios, né? Então, independente do pranayama que você for fazer, existe todo o cuidado, o controle, a musculação para o seu corpo melhorar essa eficiência respiratória. Então, todo mundo faça pranayama. Faça pranayama e se você quiser atuar sobre aquele equilíbrio do pH, aí tem alguns pranayamas específicos. Eles vão regular a acidez e a alcalinidade. Um exemplo clássico é Bhastrika. Faz o Bhastrika pra gente. Respiração forte, rápida, acelerada. Algumas pessoas dizem que isso aumenta muito a oxigenação sanguínea, mas o efeito de Bhastrika Pranayama é contrário, né? Não diria contrário, mas ao invés de aumentar o oxigênio, ele diminui o CO2, diminui o dióxido de carbono. Então, diminui o equilíbrio, altera esse equilíbrio. Quando você elimina mais dióxido de carbono, você torna o seu sangue mais alcalino. Eu coloquei o contrário por conta disso. Ele não é que ele aumenta o O2, ele diminui o CO2. No final da história, dá o mesmo resultado, mas, entendeu, né? E outra técnica muito importante aqui são os crias, aquelas atividades, inúmeras atividades que dão uma regulada, uma limpada, uma purificada. E aqui a gente está falando especificamente das vias aéreas. Então, Kapalabhati, então... Espero que tenha sido de boa. E o Neti, o Jalaneti, aquele que a gente coloca o soro em uma narina e percorre, né, todos os seios da face, para um lado e para o outro. Então, é uma limpeza e é extremamente importante aqui para você ter uma boa respiração e estar com tudo isso, todas essas questões purificadas. Eu fiz questão de destacar nas telas anteriores que o diafragma não atua sozinho na respiração, que a musculatura abdominal, intercostal, subclavicular contribuem para o movimento de expansão e retração dos pulmões. Está aqui, portanto, que os asanas ajudam a fortalecer e alongar essa musculatura. Então, quanto mais forte a musculatura for, mais eficiente será a expiração, maior a capacidade de contração. Quanto mais alongada, quanto mais flexível a musculatura for, maior a expansão, portanto, maior quantidade de ar na inspiração. Exato. Não é que você vai trabalhar assim, somente o diafragma. Não, toda essa musculatura em torno do seu corpo mesmo, principalmente aqui do core, obviamente, né? Ela está sempre ajudando o seu corpo a fazer a função dele. Ah, mas não é a função dele? Mas se tiver uma ajudinha, né? Vai mais legal. E por último, os mantras atuando naquela função que já mencionamos, que é produzir sons. Então, mantras contribuem com o nosso aparelho fonador. Boa. Bora falar sobre o sistema cardiovascular, que está intimamente associado ao sistema respiratório. Boa, vamos lá. Então, o sistema cardiovascular é o nosso sistema circulatório e o objetivo principal dele é transportar o sangue. Então, transportar o sangue para onde? Para o seu corpo, de volta para o coração. Então, a brincadeira do sistema cardiovascular é ali. O sistema cardiovascular é o seu ônibus, entendeu? É a sua Kombi, Então, ele leva sangue, volta sangue. Então, é a sua Kombi aí. Ponto, podia ter uma Kombi ali, ó. Você pode dividir o sistema cardiovascular em dois tipos de sistemas. Um que produz aquela circulação pulmonar ou a circulação pequena e o outro que produz a circulação sistêmica ou a grande circulação.
Não quer dizer exatamente que a circulação pequena ou pulmonar, ela vai transportar somente o sangue venoso e a outra articular. Não. A verdade é, as duas circulações vão trabalhar com os dois tipos de sangue, tá? Só que o que acontece? A pequena circulação, ela é responsável pela parte, digamos, mais importante. De novo, eu falando mais importante. Eu falo mais importante para tudo, já percebi. Então, ela trabalha ali só de corações para pulmões, corações para pulmões, corações para pulmões. Quantos corações você tem? Isso quer dizer ventrílocos do coração. É que meu coração são 4, assim. Uma flor, tá? Então, do seu coração para os pulmões, que são 2. Coração para pulmões, coração para pulmões. Melhorou? Melhorou. Então, tá. E a circulação sistêmica, ou também a grande circulação, é passar o sangue, é transportar o sangue do seu coração, que é só um, para o corpo inteiro. E aí voltar para o coração, entende? Então, o caminho é maior, é mais longo. Então, por isso, pequeno e grande. É que o processo é um pouquinho complexo, né? Então, o sangue vai de um ventríloco do coração levando o sangue venoso para os pulmões. Aí, o sangue arterial, que fez a troca gasosa, volta para outro ventríloco. Aí, um terceiro ventríloco direciona esse sangue, agora purificado, para o corpo. E aí esse sangue venoso que fez o processo metabólico volta para o quarto. E os átrios ficam aonde aí? Não comece a me complicar, cara. Ou seja, fica por aqui mesmo no transporte, a Kombi, tá? Pequena e grande, que tá lindo para você hoje. Mas não é a única função do sistema circulatório transportar o oxigênio pelo sangue. Não. Então, além de transportar o oxigênio, ele transporta também os nutrientes. É uma Kombi bombada, é uma Kombi ali de responsa, entendeu? E remove os resíduos metabólicos. Então, além dele ficar levando oxigênio, nutrientes, ele vai removendo os resíduos, tá? Então, continua sendo um transporte bonitinho e dando uma limpada na estrada. Guarde essa informação que ele remove resíduos metabólicos. O que é isso? São resíduos que são gerados nas células. As células têm o seu processo metabólico, o seu metabolismo, para geração de energia, e esse processo gera resíduos. E aí o sangue é um dos sistemas do nosso corpo que remove esses resíduos. Quando nós formos falar de sistema linfático, nós vamos voltar a esse assunto. Então só aguarda aí. Mas, resumindo, sistema cardiovascular permite que as células funcionem nos trinques. É o sistema de boa. Aí está o nosso coração. Eu falei que os pulmões não são músculos, são compostos por um tecido elástico. Mesma coisa do coração? Não. Musculação é ótimo. Coração, músculo. É um músculo oco que funciona como uma bomba. E aí a gente tem 4 camadas dentro do coração, mas não é importante isso agora. Então, coração é um músculo, ele precisa de musculação ou yoga. Para tudo que pela primeira vez na minha vida eu consegui enxergar aquele desenho do coração tradicional no coração real. Aquele coração é de vaca, mas conta, como? Olha ele de ladinho assim. Não. Não? Eu juro que eu estou vendo. O sistema circulatório, então, coração e vasos sanguíneos. Lembra que eu falei? Vermelho, artérias, azul, veias. Porque é essa cor no nosso corpo. Você não vê artérias vermelhinhas e veias que são meio azuis, meio esverdeadas? Não. Mas é isso que acontece. O sangue venoso, o sangue que corre pelas veias, é mais escuro. O sangue que corre pelas artérias é mais vermelho, mais vivo, mais vibrante. Outra diferença. O sangue passa pelas artérias com muito mais pressão do que pelas veias. Por quê? O coração deu aquela bombada forte. Ele faz isso várias vezes por minuto, claro. Mas ele deu aquela bombada forte, levando o sangue arterial. Aí esse sangue tem que percorrer todo o corpo, remover as impurezas da célula, fazer as trocas gasosas e aí retornar
Então ele retorna com uma pressão muito menor. Até porque até as artérias também elas têm um calibre muito maior do que as veias, que têm um menor. Eu aprendi isso no curso de primeiros socorros. Se você faz um ferimento e o sangue está escorrendo, é veia. Não se preocupe, é veia. Você não vai morrer. Se o sangue está esguichando, preocupe-se, é artéria, precisa conter. É claro que o outro também precisa conter, porque se deixar esvair, ele vai esvair até morrer também. Mas é uma diferença significativa. Boa. Então, o arterial do coração para as células, o venoso das células para o coração. Lembrando as duas formas de respiração que a gente estava falando, né? Então, nas duas tem os dois tipos de sangue, tanto a pequena quanto a grande. De respiração não, de circulação. Circulação. A pequena circulação e a grande circulação. Ou pulmonar e sistêmica. Ainda não dá para ver aí, porque são muito fininhos, tem ainda as me ajuda aí. Arteríolas. Arteríolas. E capilares. E os capilares. Os capilares têm esse nome porque elas são do calibre de um fio de cabelo. Pensei que você ia falar que os capilares são os vasos que irrigam os cabelos. Não são, tá? São só a espessura de fios de cabelo. Bora entender como é que o yoga atua sobre o nosso sistema cardiovascular. Então vamos lá. Novamente, vamos retratar aquela técnica linda que se chama invertida. Que ela faz o quê? Ela concentra o fluxo sanguíneo e facilita o retorno venoso. Então, ela traz essa condição facilitada de voltar o sangue, né, para o coração. Então, é uma ajudinha em tanto, né? Porque, normalmente, o coração, quando estamos em pé, o coração tem a função facilitada para o sangue arterial descer até as pontas dos pés, por exemplo. Gravidade. Mas, para retornar, esse sangue venoso precisa vencer a resistência da gravidade. Ele conta também com tônus muscular para fazer isso, com a ajuda dos músculos do corpo. Mas aqui uma curiosidade, até que você me aproveitou e colocou assim, em pé, olha a dificuldade para retornar, né? Então, curiosidade, tá? Por que o corpo desmaia? Por que o corpo, simplesmente para facilitar esse retorno venoso? Então, assim, tá muito difícil aqui, a pessoa é muito grande, tipo eu, assim, né? Então, tá muito difícil, ela não tá trabalhando igualmente, então o corpo, ela deixa ele no paralelo, porque aí fica na mesma altura o sangue, tá? Do pé para o coração. Então, é uma ação inteligente do corpo para voltar a regularizar. Seria mais inteligente se o corpo, quando desmaiasse, ficasse na invertida, assim. Uhum. Mas talvez mais difícil um pouco? Acho que não, super fácil. E por que as posturas de meditação influenciam no sistema cardiovascular? Esse é legal, porque o que acontece? As posturas de meditação normalmente são feitas com as pernas cruzadas, não é? Então, e elas diminuem o fluxo sanguíneo nas pernas. Muita gente até pergunta assim, poxa, eu sinto até minha perna formigando, tá certo? Tá certo. É um dos objetivos da postura de meditação. É claro que se você é um aluno iniciante, está sentindo isso, desconforto, vá mais devagar, faça posições mais tranquilas, tá? Para não sentir esse formigamento. Mas essa é a forma que as posturas de meditação ajudam ali no nosso sistema cardiovascular. Na verdade, elas interferem nessa forma, obstruindo parcialmente o fluxo sanguíneo nas pernas, justamente para concentrar maior fluxo sanguíneo nas regiões mais nobres do corpo, onde estão situados os chakras principais. Você já percebeu que os nossos chakras... Temos sequência de aulas sobre fisiologia sutil? Tem sim. Também é grandinha. Vamos estudar os chakras principais e são 6 para alguns, 7 para outros, mas o primeiro chakra principal está na base da coluna. Não há chakras principais nos membros inferiores. Então, momentaneamente, você restringe um pouco a circulação nas pernas, seja com Padmasana, que vai pressionar as artérias, seja com um Siddhasana, que uma artéria do tornozelo fica pressionando o chão. Enfim, todas essas posturas com as pernas cruzadas reduzem a circulação nas pernas e concentram a circulação sanguínea
e, consequentemente, também é energética nos chakras superiores. Muito bom. Outras técnicas que também estão aí, estão junto dessas duas, mas fora invertidas, fora postura de meditação, as posturas em geral, né? Os asanas em geral. Então, eles tonificam os músculos que ajudam na circulação. E quais são os músculos principais ali que a gente pode trabalhar voluntariamente para ajudar a circulação? A Carla sempre fala de um par de músculos, ou um par de conjuntos de músculos que funcionam como o nosso segundo coração. Qual é? Panturrilhas. Ai, se você colocar outro nome. E veja que as panturrilhas estão lá nos membros inferiores, na última porção do nosso corpo, justamente para ajudar esse sistema nervoso. Claro, as panturrilhas têm outras muitas funções, mas elas atuam para colaborar, para impulsionar o sangue venoso de volta para o coração. É uma bombinha poderosa. Então, ali, isso é o segundo coração. Tem que ser bem cuidado, hein? E aqui nem tem muito o que explicar. É compreensível que o relaxamento, seja com Yoga Nidra, seja com Pranayama, seja com qualquer outra técnica do Yoga, que ele regule a pressão arterial. Quando você está muito eufórico, muito agitado, a pressão arterial aumenta ou diminui? Aumenta. Quando você relaxa, a pressão arterial diminui. Então, em alguns casos, é importante você relaxar o seu corpo. E quando eu digo o corpo, não só o físico, relaxar as suas emoções, relaxar o seu emocional, para manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Eu, quando vou doar sangue, por exemplo, minha pressão costuma ser baixa. Mais baixa do que... né? Do que poderia, porque tem um limite mínimo, senão você não pode doar. Então, aí, quando eu vou doar sangue, aí o cara faz, então, faz uma escada aí eu vou lá para a escada. Para a pressão tá lá bonitinha para eu conseguir doar sangue. Para não ser recusada. Para não ser recusada. Sou carente, gente, não posso ser recusada. E respiração e bandhas atuando sobre o sistema respiratório. Aliás, sobre o respiratório, claro, nós estamos falando de sistema cardiovascular. Cardiovascular. A respiração também influencia. Uma respiração mais lenta desacelera os batimentos cardíacos. Uma respiração mais acelerada acelera os batimentos cardíacos. Isso também é muito fácil de perceber. E quando nós colocamos bandhas aqui, especificamente um dos bandhas atua diretamente sobre o sistema cardiovascular, que é Jalandhara Bandha, a pressão do queixo contra o peito. Além de funções energéticas e outras, tem sequencial sobre bandhas? Tem também. Tá ficando chato isso. Tem sequencial sobre tudo. Tem várias outras funções, mas uma delas é inibir uma terminação nervosa que nós temos aqui exatamente atrás do externo, que tem a tendência de dar o comando para o coração acelerar. Deixa eu tentar explicar melhor. Em pranayamas, muitas vezes, nós fazemos retenções respiratórias, kumbhakas. Ou kumbhaka e shunyaka, ou barra kumbhaka com pulmões cheios, e... Shunyaka. Shunyaka ou Barra Kumbhaka. Me compliquei agora. Deu mesmo. Kumbhaka e Kumbhaka. Barra Kumbhaka é vazio. É a retenção externa. É sem ar. E só Kumbhaka ou Antar Kumbhaka é a cheia. É a com ar. Para mim é tudo Kumbhaka. Fica mais fácil. Então o que acontece? Quando você faz a retenção respiratória, você muda, você interfere na quantidade, no equilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono no nosso sangue. O nosso corpo tem um mecanismo de segurança que identifica esse desequilíbrio e envia um comando para o cérebro. Ele avisa assim, o seu cérebro, por favor, avise o coração para ele bater mais rápido,
Porque do jeito que ele está batendo, não está sendo suficiente para oxigenar todas as células e remover o dióxido de carbono. O equilíbrio está sendo alterado. Só que, em algumas ocasiões específicas, o yogin não quer que o coração acelere nesse tipo de situação. Ele quer sim manter por alguns instantes esse desequilíbrio de oxigênio e gás carbônico. Então, essa pressão do queixo contra o peito inibe esse sistema de alerta. E aí o coração não acelera, ele não recebe o comando para acelerar. Então você consegue ficar um tempo maior com retenção de ar, com o ar ou sem ar, evitando que o coração acelere demais. Dá para entender que se você está interferindo num sistema de segurança do nosso corpo, você tem que utilizar essa técnica com muita moderação, certo? É só para pessoas um pouquinho mais avançadas, que já façam yoga bem mais tempo, tá? Não é uma coisa para você fazer aí, ó, gostei, vou inibir meu batimento cardíaco. Não. Uma outra coisa que interfere também nos batimentos são as músicas. Você já percebeu? A gente falou muito de pranayama, etc e tal, mas faça o teste aí com você. Coloque uma música bem animada, bem alta, bem forte. Provavelmente ela vai acelerar, ela tem um contato com isso. E uma mais relaxante também vai diminuir. Não é do yoga especificamente, mas está ali. Mas você está querendo dizer que os mantras também podem atuar nisso? Com certeza. Seja mantras mais agitados, mais estimulantes, ou mantras mais serenos. Aí você acelera ou desacelera também o ritmo dos batimentos cardíacos. Chegamos agora no principal sistema do nosso corpo. Não pode mais falar isso. Eu não vou mais falar isso. Sistema digestivo, também chamado de digestório. Daniel escolheu aí digestório porque tá certo, mas para combinar com todos os outros, circulatório, respiratório, ele tem toque, entendeu? Então ele não ia colocar o digestivo aí. Pode usar os dois indiscriminadamente. Sem problema. O sistema digestivo ou digestório, Ele não consegue. Obtenção dos nutrientes a partir dos alimentos. Simples assim, isso aqui todo mundo já sabe, não precisamos nem nos alongar nessa parte de sistema digestório, mas, Carla, quais são as funções do nosso sistema digestório? Então, a função principal é a nutrição do seu corpo, obviamente, né? Então, é a transformação dos alimentos, a absorção dos nutrientes, barreira imunológica. Então, barreira imunológica? É quem protege o seu corpo. Se você tem tá ali criando seus soldadinhos, né? Então, você está nutrindo bem eles estão poderosos para te proteger de qualquer eventualidade. Então, sem contar que você precisa absorver os nutrientes, mas não pode absorver corpos estranhos e antígenos que são consumidos junto com o alimento. Quando nós ingerimos alimento, nós não comemos só coisas boas. Não. Nós comemos coisas que são possivelmente desencadeadores de patologias. Então, o sistema digestório também oferece essa proteção, essa barreira. Deixa entrar só o que presta, o que não presta não vai entrar. Tipo isso. Podemos dividir o sistema digestório em 4. Digestório alto, tubo digestório médio, tubo digestório baixo, claro, e os órgãos anexos. Vamos estudar um pouco cada um, começando pelo alto. Olha a boca aí. Aí, agora sim, boca é feita para quê, gente? Primeiro para comer, depois para falar, tá? Então, o tubo digestivo alto, porque eu não vou falar digestório, tá bom? É composto por boca, faringe e esôfago. Olha que bonitinho. Então, é o início ali da sua digestão, é onde entra, a porta de entrada, mastigação, etc e tal. Então, vai ajudando essa primeira fase da sua digestão. Legal, não é só a entrada, né? Porque na boca, na saliva, tem a amilase que já começa a digerir, no caso, o amido. Então, já começou a digerir. Na boca já começou. Lembra que eu falei no aparelho respiratório que a faringe estava presente lá, mas que também está presente aqui? É um órgão compartilhado. E o esôfago
aí como um tubo que vai levar até o estômago. No estômago acontece boa parte da mágica do sistema digestório. É no estômago que nós digerimos especialmente as proteínas. O estômago é o nosso tubo digestivo médio, tá? Ele faz parte do tubo digestivo médio com seu intestino delgado. Exatamente. Estômago e intestino delgado, os dois são chamados em conjunto de tubo digestivo médio. Isso. Então, se no estômago o suco gástrico vai ajudar a digerir as proteínas, no intestino delgado você vai continuar processando o alimento com enzimas digestivas, bile, suco pancreático. Tudo isso vai ajudar ali no processo. E no estômago já entra o suco, né? No estômago, o suco gástrico. No intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, aí bile e suco pancreático. Boa. Então aí é a transformação do alimento. Então um é captação, o outro é transformação. O tubo digestivo alto, ele conduz o alimento, já começa a digerir, mas conduz até estômago e intestino delgado. Esses são o tubo digestivo médio, é onde processa grande parte da digestão. E aí o tubo digestivo baixo, já é o responsável pela excreção. Boa. Então, o tubo digestivo baixo é formado pelo intestino grosso, tá? E o que acontece lá? Absorção de águas e das secreções e eliminação dos resíduos. Lembra? Então, é aquela hora que ele fala assim, ok, a gente separou aqui, isso aqui serve, isso aqui já não é tão bom. Então, vai fazer a excreção também, que faz parte, digamos assim, da digestão, porque precisa da parte da eliminação. Guarde isso, essa eliminação de material fecal não é sistema excretor. Sistema excretor é urina. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, essa excreção fecal faz parte do sistema digestório. Exatamente. Aí tem a divisão do intestino grosso, todos os elementos que o compõem, chegando até o reto, que é a porta de saída. Isso daí também está fora de padrão, esse desenho. Também está fora de proporção, é só ilustrativo. Aqui começamos a ver os órgãos anexos. Tem 6 órgãos anexos, estamos começando pelos superiores. Dentes. Dente é sistema esquelético ou sistema digestório? Tá vendo como é que são as coisas? O corpo humano é uma loucura, gente. Então, assim, ele está sempre interligado. A gente tenta aqui dividir o máximo possível, mas é natural que as coisas ocupem 2 espaços, porque elas não são ali, isoladas, né? Então, esses 3. Mastigação, deglutição, a língua ajuda bastante, o início do processo digestivo, com as glândulas salivares que vão gerar exatamente a amilase. E aí, outros órgãos do sistema, outros órgãos anexos, são os 3 inferiores. Fígado, que produz a bile, lembra que eu falei que no intestino delgado a bile ajuda no processo digestivo? A vesícula biliar, que vai armazenar a bile produzida no fígado. E o pâncreas, que gera o suco pancreático, que também vai atuar naquela digestão que se processa dentro do intestino delgado. Então, como é que o yoga atua no sistema digestivo? Você já falou na parte de sistema respiratório que os crias purificam as vias aéreas. Aqui nós citamos mais uma vez crias purificando, agora não as vias aéreas, mas órgãos digestivos. Olha que legal, os kriyas, os satkarmas, que são 6 técnicas principais de purificação descritas no yoga, tem 2 técnicas de purificação de vias aéreas, uma de purificação dos olhos e as outras 3 são de purificação do sistema digestório. Nauli, por exemplo, Nauli Kriya, aquela contração ondulatória, vai não só purificar, mas massagear e estimular os órgãos abdominais. Agnisara Tauti,
Não só a Agnisara, os dhautis em geral atuam no sistema digestório. O basti, por exemplo, de alabasti, atua na porção final do sistema digestório. Então, todos esses crias são atividades para limpeza, né? Então, estimulação, limpeza. O Nauli é aquele movimento que as pessoas lembram um ET, lembra? No abdômen. O Agnisara Dhauti, ele faz o movimento também no abdômen, mas para frente e para trás. E o Jalabhasti, Bhasti, são aquelas... Como é que vai falar isso, meu lado bom? Aqueles cânulos, né, que a gente insere no ânus para fazer a lavagem do seu intestino. Agora, não só crias conseguem estimular o bom funcionamento do sistema digestivo, asanas também. Por exemplo, Mayurasana. Poxa, mas como é que Mayurasana atua no sistema digestivo beneficiando? Aqui, quando você apoia o peso do seu corpo sobre os braços que estão em contato direto, você está pressionando com os cotovelos os órgãos do aparelho abdominal. É uma forma de estimular, mas principalmente quando você desfaz o asana, você dá um banho de sangue energizado e vitalizado em toda a região. Porque quando você está em Mayurasana, você obstrui parcialmente. E aí quando você solta, é aquela enxurrada. Mas não só o Mayurasana, cá. Temos o Vajrasana, as torções. Então, todas essas aulas, essas posturas que deixam o sangue ali parado um tempinho, quando você fica branquinho até, né? Aí você tira, não fica vermelho. O vermelho é o quê? É o sangue indo lá, tá? Então, está estimulando. E, além disso, os jejuns, conhecidos no yoga como upavassas, e outras observações alimentares como o vegetarianismo, como o consumo de alimentação satívica, ou seja, alimentação muito saudável, de boa qualidade, tudo isso, claro, interfere no processo digestório. Com certeza. Chega de digestão? Chega de digestão. Vamos falar do nosso sistema glandular, também conhecido como sistema endócrino. Endócrino é um sistema muito importante, não vou falar mais importante agora, deixa ele quieto aí. E que tem as glândulas que produzem os hormônios. Então, muita gente traz o sistema endócrino dizendo que é ele que regula, ele que controla o corpo inteiro, né? Porque os hormônios são necessários para o seu corpo funcionar. Então, aí uma parceria muito próxima do sistema endócrino com o sistema nervoso. Muitas vezes o sistema nervoso utiliza as glândulas do sistema endócrino para gerar os efeitos que ele deseja. Exato. Vamos estudar. O sistema endócrino ele é relativamente pequeno, então nós vamos estudar as principais glândulas do nosso corpo, começando pela pineal. Pineal é essa glândula aí pequenininha, olha que bonitinha que lá ela é. Atrás. Lá atrás, lá dentro. É responsável pelo quê? Pelos seus ciclos de sono. Circadianos? Ciclos circadianos? Ciclos circadianos. São estimulados pelas invertidas. O que mais? Quando você faz a invertida, você está direcionando o fluxo sanguíneo e de uma certa forma um fluxo energético para essa glândula, que é intimamente associada com o Sahasrara Chakra, um dos principais chakras do nosso corpo, que nós também vamos estudar na sequência sobre fisiologia sutil. Agora, a glândula pineal tem uma glândula irmã, que é a hipófise. É outra pequenininha, mas é mais para frente, assim. Tipo, é a pituitária, né? Ela... É a mesma coisa. Pituitária e hipófise é a mesma coisa. Isso, a mesma coisa. E ela atua no comando das outras glândulas. Então, essa bolinha aí, ó, é a mandona de todo mundo. Ela que dá o ok. Não por acaso, a glândula hipófise
ela é associada a Agnya Chakra, ao nosso terceiro olho. O que significa Agnya em sânscrito? Comando. Qual é a função da glândula hipófise? Comandar as outras glândulas. Então aí tem, já pela nomenclatura, já tem uma relação próxima. E como é que o yoga vai atuar na glândula hipófise? Através de invertidas também, através do Ketchari Mudra e das meditações, obviamente. Ketchari Mudra é aquela técnica que você pressiona a língua no palato mole, ou melhor ainda, que faz a língua penetrar o canal nasofaríngeo. Você não consegue? Mostra para eles, cá. Não. Quase ninguém consegue. Alguns yogis costumam cortar o freio da língua para conseguir projetar a língua lá para... Mas não recomendamos. Não, a gente não indica. Então vamos falar de outra glândula que é a tireoide. Boa. A tireoide é essa borboletinha aí, que é responsável pelo metabolismo. Ela é colocada como a principal glândula, né? Principal do Vishuddha. É a glândula que está associada ao Vishuddha. Ao Vishuddha Chakra. Onde que fica a tireoide? Aqui. Não, aí não, porque você não tem, você tirou. Fica aqui. Aqui fica a tireoide. E onde fica a Vishuddha Chakra? Exatamente no mesmo lugar. Então, há um tempo atrás, muitos acreditavam que o que os yogis antigos chamavam de chakras eram, na verdade, as glândulas. Atualmente, já se sabe que não são exatamente a mesma coisa. Chakra é uma coisa que faz parte do sistema energético, glândula é outra coisa que faz parte do sistema físico. Mas cada chakra atua diretamente sobre uma dessas glândulas, ou algumas dessas glândulas. Então a associação da tireoide é com o Vishuddha Chakra. E como é que o yoga vai estimular o bom funcionamento da glândula tireoide? Lembra? Jalandhara Bandha, que ele mostrou, um Matsyasana, aquela postura que você compensa, que você faz para descansar da invertida sobre os ombros, o Sarvangasana, que é uma invertida sobre os ombros. Então, essas posturas que trazem tanto a flexão quanto a extensão, né? A ativação e inibição. Agora vamos passar para a glândula timo. Sabe que a glândula timo tem uma curiosidade, porque durante muito tempo a ciência não sabia explicar a função da glândula timo. Inclusive, muitos espiritualistas dizem que a glândula timo é a porta de entrada da nossa essência espiritual. E até por isso ela não teria uma função fisiológica, teria só uma função espiritual. Hoje a ciência já sabe que, independentemente da função espiritual ou não, a glândula timo está associada com o nosso sistema imunológico. Boa. Então, ela fica localizada mais ou menos aqui, né? O chakra correspondente ao Anahata Chakra, o chakra cardíaco. E para estimular, através do yoga, o Jalandhara e o Dhyana Bandha e as extensões da coluna. Então, Jalandhara Bandha, você pressiona mecanicamente, vai estimular aqui a tireoide um pouquinho mais em cima e a timo um pouquinho mais embaixo. A pressão feita no peito não é exatamente sobre a tireoide, não é exatamente sobre a timo, mas essa pressão se alastra e estimula. E o Dhyana Bandha, que é aquela sucção do abdômen para dentro, para cima e para trás. E quando você faz essa sucção, também mecanicamente você exerce uma pressão reflexa sobre a glândula timo que gera esse estímulo. E a extensão, claro, você abrindo o peito, você abre o coração, você abre o Anahata Chakra, você abre a porta de entrada para a sua essência espiritual, abre a glândula timo. Bora para as suprarrenais? Bora lá. Aonde ficam as suprarrenais? Olha, eu acho que o nome já diz, hein? Será que é acima dos rins? Aí, ó.
Tá vendo? É uma coisa inteligente. Então, as suprarrenais estão ali, ó, acima dos seus rins, né? A parte mais posterior. O chakra responsável, associado, eu esqueço essa palavra, é o Manipura, né? O seu plexo solar. E uma atividade que estimula seria o Dhyana Bandha, essa contração que o Dani falou, para trás, para dentro e para cima. Exatamente. Com relação a efeitos fisiológicos das suprarrenais, elas produzem, segregam adrenalina e noradrenalina, que são assim os dois hormônios responsáveis pelo bom funcionamento do sistema nervoso simpático, aquela parte estimulante do nosso sistema nervoso autônomo. Então estão aí as glândulas suprarrenais. Veja que elas não são iguais, né? A esquerda é bem diferente da direita. Aliás, o nosso corpo é muito menos simétrico do que a gente quer. Ou imagina. E do que os livros demonstram também. Então, vamos chegar às últimas glândulas do nosso sistema endócrino que serão estudadas aqui. São as gônadas, também chamadas de glândulas sexuais. Aqui as glândulas masculinas são diferentes das femininas. Sim, isso aí acho que a gente aprende desde criança. Estou tentando falar isso de uma coisa boa. Então, para as meninas, ovário, para os meninos, testículos. Isso. São 2 ovários ou um ovário só? 2 ovários, direito e esquerdo. São 2 testículos ou um testículo só? Se você tiver os dois também. Claro, estamos falando do normal, do padrão do corpo humano. São as glândulas associadas diretamente ao processo reprodutivo e, não por acaso, ao Swadhisthana Chakra, que é conhecido por muitos como chakra sexual. O chakra que fica exatamente na raiz dos órgãos genitais. Ele fica localizado bem ali. E uma técnica que estimula as gônadas é o Mula Bandha. E Mula Bandha é a contração ali do períneo, né? A região entre... Hoje os nomes estão falhando. O ânus e a uretra, o lugar entre o ânus e a uretra. Então, a estimulação do Mula Bandha acaba incentivando as gônadas. E também o Vajroli e o Sahajoli Mudra. O Sahajoli Mudra eu não faço. Me recuso a fazer. Aliás, é impossível para eu fazer. Ele não faz porque ele não tem ovário, tá bom, gente? Então, o Vajroli é para quem tem testículo e o Sahajoli é para quem tem ovários. É a contração do canal da uretra. Quando é homem é Vajroli, quando é mulher é Sahajoli. E, diferentemente do Mula Bandha, o Mula Bandha você contrai tudo. Contrai esfíncter de ânus, de uretra, o assoalho pélvico, como a Carla falou. Vajroli, Sahajoli e Mudras são contrações só do canal da uretra. Bem específicas. Agora vamos chegar ao sistema linfático. Ficou bonitinho o verdinho. Ficou bonitinho, né? Ficou. Tá verdinho, mas na verdade a linfa não é verde. A linfa é mais branquinha. Talvez se ela estiver muito cheia de impurezas. Porque o objetivo da linfa é coletar os resíduos metabólicos celulares que não foram incorporados ao sangue venoso. Lembra que no sistema cardiovascular nós estudamos que o sangue retira as impurezas das células? Tira aqueles resíduos metabólicos. Aí a linfa está ajudando, entendeu? Ela trabalha concomitantemente. Eu sempre quis falar essa palavra. Muito boa a palavra. O sangue não consegue tirar tudo, então a linfa vai lá, que parece, né, a circulação sanguínea. São feitos de canais, mas aí a linfa vai lá e termina o trabalho. Continua removendo as impurezas. E aí tem uma diferença grande. Por que o sangue é vermelho e a linfa é mais esbranquiçada? Porque lembra que o sangue tem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos? Glóbulos vermelhos as hemácias, glóbulos brancos os leucócitos. As hemácias são as responsáveis por transportar oxigênio e os leucócitos são células para combater os invasores do nosso corpo. São as células de proteção. Então, no sangue você tem muitas hemácias e uma quantidade menor de leucócitos. O sangue fica vermelho, cheio de glóbulos vermelhos. Na linfa não tem os glóbulos vermelhos.
tem muitos leucócitos, glóbulos brancos, justamente porque o sistema linfático atua intimamente associado com o sistema imunológico. Então, ele está lá para remover esses resíduos que ficaram, e como tem muitos resíduos metabólicos, pode conter ali antígenos, agentes patológicos. Então, precisa ter muitos glóbulos brancos para impedir que o corpo sofra ataques. Então, a linfa é quase igual ao sangue. A única diferença é que ela não tem as hemácias. A função, portanto, purificação e proteção. Boa. Vai limpar o restinho e vai eliminar vírus, bactérias, resíduos. Vai limpar o restinho, ficou bonitinho também. Vai limpar o restinho. Vasos linfáticos e linfonodos. Certo? Linfonodo é a bolinha, vaso linfático é o caninho. Simples assim. Se no sistema cardiovascular nós temos veias e artérias, aqui no sistema linfático nós temos os vasos linfáticos. É por onde vai circular a linfa. Uhum. E os linfonodos, as bolinhas, o que são? São gânglios linfáticos, são juntadinhos. Lembra dos gânglios nervosos, que são juntadinhos de células nervosas? Os linfonodos também são juntadinhos. E eles vão funcionar aí como filtros. Então, a linfa vai lá nas células e retira o que tem de ruim. Essa linfa percorre os vasos linfáticos. E quando chega nesses linfonodos, essas coisas ruins são filtradas, elas ficam retidas nos linfonodos. Exatamente. E aí são eliminadas por um outro sistema. E onde que esses linfonodos se concentram? Aí estão os principais pontos. Muita coisa, né? E é fácil de entender. Quando você tem dor de garganta, o que é que você fica aqui embaixo? Não fica com os gânglios inchados? Então você fica com um carocinho, ou com 2 carocinhos aqui na região do pescoço. Ou quando você tem um processo de infecção muito extensa, podem aparecer gânglios, caroços nas axilas, ou no tórax, ou no abdômen. Virilha também, bastante. Esses caroços são chamados de ínguas, que nada mais são do que os linfonodos inchados. Os linfonodos isso eu não sabia, que íngua realmente era um nome assim. É o nome. Seja por infecção, por inflamação, esses gânglios incham, se transformam em ínguas. Você já deve também ter ouvido falar sobre aquelas massagens, drenagem linfática, massagem que é drenagem linfática. Então, são como se fosse com as mãos, né? E você vai fazendo conduzindo a linfa até eliminar, né? Para dar uma limpeza mesmo. E desincha e drena, né? Então, tem essa questão de tirar bastante essa inflamação, digamos. Perceba que a massagem é feita sempre no sentido, sempre direcionando para as regiões onde há maior concentração de linfonodos, que é onde as impurezas serão filtradas e eliminadas. Outro componente importante do sistema linfático é o baço, porque é o baço quem produz e armazena os linfócitos. O que são linfócitos? Nós já falamos de leucócitos. Linfócitos são um tipo específico de leucócitos. Então, eles pertencem ao grupo de glóbulos brancos. São os soldadinhos do nosso corpo. Boa. Tá, mas eu quero saber como é que o yoga atua sobre o sistema linfático. Então, vamos lá. Através das invertidas, né? Mais uma vez, vai estar direcionando a linfa para axila e pescoço, né? Então, que é onde tem a maior concentração de gânglios. Através de asanas, né? Asanas, em geral, eles ativam músculos que vão ajudar a direção da linfa, né? A direcionar a linfa para onde tem mais os gânglios. Assim como o tônus muscular ajuda no retorno do sangue venoso, o tônus muscular ajuda na condução da linfa. Boa. E os crias abdominais, como foi visto, eles estimulam a circulação e a filtragem da linfa.
E aí, muitas vezes, muitas pessoas até falam que um Agnisara-Dhaut, aquelas contrações dinâmicas do abdômen, é uma autodrenagem linfática, como você falou. Eu não sabia. É, porque quem já fez drenagem linfática sabe que dói, né? Uma pressão forte, assim, na região da barriga, na região das coxas. E na região da barriga você faz a automassagem linfática com Agnisara-Dhaut, com aquelas contrações bem vigorosas. Entendi. Chega de sistema linfático. Vamos agora começar outros sistemas menores, que nós vamos passar um pouco mais rapidamente. Boa. Perdão, não são sistemas menores. Todos eles são fundamentais. Sistemas que o yoga tem menor atuação. Isso, menores para o yoga, tá? Não para o corpo humano. Então, o sistema aqui que a gente vai pegar é o excretor, tá? O sistema excretor também é chamado de urinário. Já vimos essa diferença de que fezes não é sistema excretor. Fezes são eliminadas pelo sistema digestório. Ou digestivo. E a urina, sim, é eliminada pelo sistema excretor ou urinário, que é composto por rins e vias urinárias, claro. Exatamente. E aí aqui o sistema excretor ele também é responsável pelo quê? Para eliminar os resíduos e lembra da limpeza do sistema que a gente acabou de falar, dos linfonodos, sistema linfático, também é saído através da urina. Por isso é bem comum que você, urine bastante após uma drenagem linfática, após exercícios específicos que estão trabalhando essa limpeza. Então, vai tudo sendo direcionado para o sistema excretor mandar embora. E como é que o yoga atua de forma direta? Porque nós sabemos que o yoga atua como um todo no organismo completo, mas de forma direta, mais uma vez, Vajrayana e Sahajyogi Mudra, que é a contração do canal da uretra. Vajrayana para os homens, Sahajyogi para as mulheres. Um outro sistema que a gente vai trazer agora é o linfático mais endócrino, é o sistema imunológico. Olha que coisa doida. A gente estuda separadamente, aí agora a gente tem que unir. Porque é isso, o sistema imunológico é a união do sistema linfático mais o sistema endócrino. Composto de células e órgãos, células, os glóbulos brancos, os leucócitos, composto pela medula óssea. Lembra que nós estudamos na anatomia do sistema esquelético, que a medula óssea produz células sanguíneas, pela glândula timo, que faz parte do sistema endócrino, pelos linfonodos e baço, que faz parte do sistema linfático. Tudo isso vai atuar em conjunto para proteger o nosso corpo contra bactérias, vírus, micróbios e aliens, doenças em geral. Então, a função maior é proteção, com certeza. Como é que o yoga atua? Aí, a gente atua, através do yoga, a partir da administração emocional, né? A partir do momento que você traz o quê? O autoconhecimento, um cuidado consigo mesmo, você vai percebendo que você consegue se administrar emocionalmente. Sem contar, claro, é porque nós não tínhamos falado ainda sobre a administração emocional do yoga, então foi importante você lembrar disso aqui, cara. Mas é claro que se você respirar melhor, você vai ter mais saúde. Se o seu sistema cardiovascular funcionar melhor, você também vai ter mais saúde. Se você se alimentar melhor, você vai ter mais saúde. Tudo envolve reforço do sistema imunológico. Exatamente. Então, todo o funcionamento dos outros sistemas favorece esse sistema. Então, o yoga inteiro atua no sistema imunológico. Para variar, é o mais importante. Sistema sensorial. Pele, língua, nariz, cabeça. Como é que é? Cabeça, ombro? Okay. Cabeça, ombro. Abafa o caso. Não lembro como é que faz. Mas são os 5 sentidos. Pele, língua, nariz, olhos e ouvidos. Tá, 5 sentidos. Aqui ele colocou, então, as 5 partes do corpo. Os 5 sentidos são, vamos lá, deixa eu falar pela minha ordem que fica mais fácil, tá? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Tudo bem?
Esses são os 5 sentidos. Esses são os 5 sentidos. A pele, língua, nariz, olhos são os órgãos dos sentidos. E os sentidos, no yoga, são conhecidos como Jnanendriyas. Vai ter aula de Samkhya? Vai? Vai ter aula, uma sequência de aulas sobre várias filosofias da Índia. Na parte de Samkhya nós vamos estudar Jnanendriyas, Karmendriyas, Tanmatras. Mas não vale a pena nem começar a falar sobre isso aqui agora. Então eu já te pergunto, cara, como é que o yoga atua sobre os órgãos do sistema sensorial? Bom, então, ele também atua de forma geral, tá? Mas através da sua consciência corporal e a consciência mais do que a corporal, a consciência emocional e concentração, ela vai estar ali atuando diretamente no seu sistema sensorial, né? Tem toda a parte física, toda a parte densa, mas tem toda a parte um pouquinho mais sutil que está aí relacionada ao sistema sensorial. Você precisa ter uma percepção mais sutil para... Eu me entusiasmei, quase te interrompi. Agora eu interrompi de verdade, você não tinha terminado. Mas vai. Eu ia falar de um paradoxo que existe no yoga. Que se por um lado as técnicas do yoga aprimoram os nossos sentidos, nos proporcionam autoconhecimento para nós utilizarmos melhor essas faculdades sensoriais, em um segundo momento o yoga atua para refrear esses sentidos, para não tornar o yoga refém desses sentidos. Então é um aparente paradoxo, mas não é. Na verdade, você precisa amestrar os sentidos para que eles atuem sob os seus comandos e não que você seja comandado pelos seus sentidos. Profundo isso, hein? Dá um podcast. Dá um podcast de refreamento dos sentidos. Sistema reprodutor. Boa. Sistema reprodutor é composto, obviamente, testículos, próstata, uretra, pênis, para quem tem testículo, e ovários, útero, uretra, vagina e etc., para quem tem ovários. Quem tem testículos são meninos e quem tem ovários são meninas. Isso antigamente. Hoje em dia a gente mudou um pouquinho. É verdade, uma coisa não tem direta relação com a outra. Tá? Então, para quem tem testículos, ele é composto dessa forma, para quem tem ovários, ele é composto de outra forma. Caramba, eu gostei desse seu jeito de falar. Parabéns, gostei. Obrigada. Aprendi mais uma, obrigado. A função principal é a reprodução, tá? Então, como é que o yoga atua? Dando filho para os outros? Não, claro que não. O yoga atua estimulando o Mula Bandha, com o Mula Bandha, com o Vajrayoli, com o Sahajoli. Lembrando que é isso, né? Quem tem testículos vai para o Vajrayoli, quem tem ovários vai para o Sahajoli. E o Mula Bandha é a contração completa de todo o assoalho pélvico, esfíncteres e... Enfim, esfíncter do ânus, da uretra. E só. Os outros esfíncteres, deixa eles quietos. Eles estão para cima. Mas não de esfíncter, mas contração do períneo como um todo. Ah, sim. E essas técnicas e o yoga como um todo atuam tanto sobre o nosso sistema reprodutor que é muito comum relatos de aumento de fertilidade para quem pratica yoga. Talvez uma questão muito associada também à administração emocional e energética e de vigor físico, provavelmente é um combo, mas não são poucos os casos de pessoas que têm dificuldade de engravidar, começam a praticar yoga e engravidam rapidamente. Não estou vendendo yoga como... fertilização. Não é esse o meu intuito. É talvez até um alerta, preste atenção. O último sistema que nós vamos abordar hoje. Cara, o último sistema é composto pelo maior órgão do corpo humano, a pele. Sistema tegumentar. Então é composto pelo quê? Pela pele. Cara, a pele é um órgão? É. E é um órgão, assim, mega gigantesco. Surreal, assim. É o maior corpo do ano. O maior órgão do corpo. Deu certo agora. Responsável por regular a temperatura, diferença de temperatura interna e externa,
responsável pela sensibilidade, por você sentir, tato, e funciona também como uma barreira, para não deixar os fluidos do nosso corpo se esvaírem e para não deixar qualquer organismo maior penetrar o nosso corpo. Micro-organismos penetram, mas... Tipo um mosquito, assim? Tipo um mosquito, tipo um grão de areia, não consegue penetrar o nosso corpo. Senão ia formar uma pérola dentro da gente. Verdade. Como o yoga atua? O yoga, no geral, aumenta a nossa sensibilidade. Sim. Né? Não só no sentido de tato, mas no sentido de expandir a nossa consciência corporal e a nossa consciência sensorial. E quando nós colocamos aí respiratórios, é porque existem algumas técnicas respiratórias do yoga que interferem na temperatura corporal, que é uma das funções do sistema tegumentar. Por exemplo, Bhastrika para aumentar a temperatura. Como é o Bhastrika? E Shitali Pranayama para você reduzir a temperatura. Como é que é o Shitali? Eu não consigo fazer. Quem não consegue fazer não adianta treinar, porque isso é genético. Quem não consegue não vai conseguir, ponto, acabou. Então, quem não consegue fazer Shitali Pranayama, pode fazer o Shitkari Pranayama, que tem efeitos muito parecidos, que são exatamente a intenção de refrescar o nosso corpo, diminuir a temperatura corporal. Sabe que você falou ali dos respiratórios ajudando na questão da sensibilidade, né? Eu pensei muito nos relaxatórios, nas Yoga Nidras, tá? A Yoga Nidra, ela te traz uma consciência muito sutil para cada parte do seu corpo. Sinta agora a sua pele, a ponta dos dedos. Então eu colocaria Yoga Nidra aí para ajudar atuar no sistema tegumentar. Finalizamos os sistemas, pelo menos os que nós íamos estudar hoje. Sim. Conseguimos passar um pouquinho do funcionamento, um pouquinho da atuação do yoga. Mas eu acho que o mais importante é você, enquanto praticante de yoga, independentemente de ser instrutor ou não, porque todo instrutor primeiro é um praticante. Como praticante de yoga, você fazer essa autoinvestigação, você tomar um tempo para mergulhar em cada um desses sistemas. Perceba melhor o seu sistema cardiovascular, perceba o seu sistema digestório, perceba o seu sistema nervoso, perceba o endócrino, perceba o imunológico. Tome uma consciência desse funcionamento corporal. E mais uma vez, o yoga quer muito mais do que o corpo. Mas o corpo é uma ferramenta, é um ponto de partida. O corpo é uma das principais ferramentas para nós começarmos a buscar este conhecimento de nós mesmos. Se você não conhece o próprio corpo, não tem como você conhecer a sua real essência. Tem que começar do mais bruto, do que está à mão, do que está mais acessível, e aí ir sutilizando esse autoconhecimento, essa investigação. Bonito isso. Paramos por aqui? Vou até chorar. Então, muito obrigado por assistir a sequência de aulas até aqui. Fique ligado no canal da Kombi do Yoga, porque além das aulas práticas regulares, além de podcasts sobre assuntos diversos, nós temos e teremos muito conteúdo teórico para você, seja praticante, seja instrutor de yoga. Namastê.